Fala turma! Outro vídeo com mais questões de Regimento Geral da Unesp. Questões naquele estilo, situação hipotética. Historinha, estudo de caso, situação problema. Questão que tem personagem. Veja a questão, cobrada em prova anterior de concurso público Unesp. Esta questão, na sua prova, você acerta? Acha fácil? Perderia muito tempo para resolver? E aí? É um ponto. E um ponto em prova de concurso público Unesp significa muita coisa. Suponha que Leandro é aluno da Unesp. Tá vendo? É uma hipótese. E gostaria de saber em quantas disciplinas ele precisa se matricular. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, deve-se informar a Leandro que a matrícula A, B, C, D ou E está lá no Regimento Geral da Unesp, a respeito de matrícula. Existe uma seção específica sobre este tema. Leandro é aluno da Unesp, ele precisa se matricular, passou no vestibular, etc. E aí, de acordo com o regimento, o que precisa ser informado ao Leandro quanto às matrículas na Unesp? A. Deverá ser feita por disciplina, respeitado o mínimo de 4 por ano letivo. Está assim no regimento? Pausa reflexiva. B. Deverá ser feita por conjunto de disciplinas, respeitado um mínimo de 5 por período letivo. Respeitado um mínimo de 5 o quê? Conjunto de disciplinas ou disciplinas? Tá vendo a reflexão? C. Será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. Respeitado o mínimo de 3 por período letivo. Olha que legal. A alternativa A disse ano letivo. A alternativa B disse período. A alternativa C disse período. A alternativa D de dado período. E a alternativa E, assim como a alternativa A, disse ano letivo. Só para você entender, quando falamos período letivo, ele pode ser um semestre letivo ou um ano letivo. No regimento fala de semestre letivo ou de ano letivo, ou falaria de período letivo. Não estaria no regimento período letivo? É uma pergunta, galera, turma, importante, a fim de que você fixe o conhecimento. Então, esta questão é muito fácil. Olha, se cai na sua prova, você pode dizer para si mesmo, para si mesma, eu sou uma pessoa de sorte. Porque de tantos assuntos lá do regimento, olha o que foi cobrado. Algo muito simples. Vamos à fundamentação? Você arriscou A, B, C, D ou E? A fundamentação no regimento. Lá na subseção 2 da matrícula e do crédito, artigo 68. A matrícula na Unesp, ela será feita por disciplina ou por conjunto de disciplinas. Respeitado o mínimo de 3 disciplinas por período letivo. Então, a matrícula é feita por disciplina ou a matrícula é feita por conjunto de disciplinas. Respeitado o mínimo de 3 por período letivo. Alternativa C. Cuidado, já caiu em prova anterior. Estava lá numa alternativa. Será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. A pessoa passou os olhos e não percebeu que na alternativa estava escrito respeitado o máximo de 3. Está errado. Respeitado o mínimo. Aí sim, bonitinho, como está no regimento. Esta, a primeira situação hipotética, questão cobrada em prova anterior, nível facílimo. Muito fácil. Vamos a outra questão bem legal e conversava com meu amigo Manuel a respeito do grupo administrativo do campus. Vamos à leitura da questão? Salomão e Davi, olha só, personagens bíblicos, não é verdade?
Então, Salomão e Davi são professores, docentes da Unesp e diretores das respectivas unidades universitárias às quais pertencem. Então, Salomão é um professor e, por ser professor da Unesp, conseguiu ali se eleger diretor de uma faculdade da Unesp. Davi é um professor da Unesp, também conseguiu ser eleito um diretor de uma faculdade ou de um instituto da Unesp. Porque faculdades ou institutos são unidades universitárias da Unesp que ficam dentro de campos universitários. Ok, vamos ler novamente porque o Fábio aqui fica explicando detalhes. Salomão e Davi são docentes da Unesp e diretores das respectivas unidades universitárias às quais pertencem. Contudo, porém, ambos pretendem compor o grupo administrativo do campus para ocupar as posições de presidente e de vice-presidente. Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que Salomão e Davi... Galera, essa questão talvez, vou dizer, um nível médio. Mas é fácil, porque a fundamentação é direta, você vai ver. Então diz a história sobre Salomão e Davi, e não estamos lendo a Bíblia. Salomão é professor, Davi é professor, ambos professores da Unesp. E os dois eleitos diretores de faculdades ou institutos da Unesp, que são as unidades universitárias. Salomão, diretor da faculdade A, Davi, diretor da faculdade B. Tá bom. E ambos pretendem compor o grupo administrativo do campus. Eu quero entender que os dois aqui, professores da Unesp, diretor de faculdade A, diretor de faculdade B, e as duas faculdades dentro de um campus que assim vai se considerar complexo, porque mais do que essa faculdade A e B, deve ter faculdade C, faculdade D, faculdade E, torna-se complexo e precisa desse grupo administrativo para melhor administrar e gerenciar esse campus complexo, pelo número de faculdades, institutos, unidades universitárias. Tá bom. Então, Salomão e Davi são professores. Os dois, agora, foram eleitos diretores de faculdades. Faculdade X, faculdade Y. E eles pretendem compor o grupo administrativo do campus. Eles querem fazer parte desse grupo administrativo do campus. E aí, eles querem ocupar as posições de presidente e vice-presidente. Do quê? Da faculdade? Da unidade universitária? Não. Presidente e vice-presidente do grupo administrativo do campus. Eles pretendem compor o grupo administrativo para ocupar dentro desse grupo administrativo posições de presidente e vice. E na história não deixa claro se o Salomão vai ser o presidente e o Davi o vice ou vice-versa. Não é isso que importa, galera. Não se perca em minúcias desprezíveis. Não importa, não está na história, não importa. Importa aqui o núcleo da questão. Nessa situação hipotética, considerando o disposto no regimento que estamos estudando, é correto afirmar que Salomão e Davi, professores da Unesp, que agora são diretores de faculdades ou institutos, querendo, compor o grupo administrativo do campus, e cada um deles, um quer ser presidente e o outro quer ser vice-presidente do grupo administrativo do campus, o que dispõe o Regimento Geral da Unesp? O que declara A, B, C, D ou E? Eles não poderão concorrer à presidência nem à vice-presidência do grupo administrativo enquanto estiverem nos cargos da diretoria da unidade a que pertencerem. Existe essa vedação, essa proibição, pelo fato de serem diretores, eles não podem concorrer à presidência do grupo administrativo, nem à vice-presidência desse grupo administrativo. Tá assim lá. B. Poderão assumir a presidência e a vice-presidência do grupo, desde que autorizados pelo reitor a acumularem a diretoria da unidade a que pertencerem. Depende dessa autorização do reitor da Unesp. Tá no regimento ou não? Eu gosto, aqui no canal, quando resolvemos questões de provas anteriores, nós lemos as alternativas e eu destaco aquilo que pode talvez estar errado.
que afronte a legislação. C. Não poderão assumir a presidência do grupo administrativo enquanto estiverem na diretoria da unidade a que pertencerem, mas apenas a vice-presidência. Opa, peraí. Então quer dizer que Salomão é presidente, ou melhor, Salomão é professor da Unesp e diretor da faculdade A. Essa faculdade A está dentro de um campus complexo que tem um grupo administrativo do campus. Aí o Salomão, professor da faculdade A, desse campus complexo, não pode, ser presidente desse grupo administrativo do campus. Agora, se ele quiser ser vice, poderia. Tem isso, galera. Olha só a pausa dramática. Se for para a presidência, não. Mas se for para a vice-presidência, sim. Olha, turma. Poderão assumir a presidência ou a vice-presidência do grupo administrativo, mas não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. É uma redação não muito fácil, para pessoas que estão iniciando o estudo de Regimento Geral da Unesp ou de outras legislações, mas vamos deixar em stand-by a alternativa D de dado. E poderão assumir a presidência, nem a vice-presidência do grupo administrativo, mas deverão renunciar aos cargos da diretoria da unidade a que pertencerem. Essa alternativa, sei lá, tá estranha. Como assim? Poderão assumir a presidência, nem a vice? Ou será que estava escrito aqui, não poderão assumir a presidência, nem a vice-presidência do grupo, mas deverão renunciar aos cargos? Melhor estaria redigida a alternativa se estivesse escrito assim: poderão assumir a presidência ou a vice-presidência desse grupo, mas eles deverão renunciar aos cargos da diretoria. Isso aqui, precisar renunciar ao cargo da diretoria para assumir a presidência e a vice-presidência do grupo administrativo. Está no regimento? Você percebe que esta questão é de nível médio porque muita gente estuda o regimento e não se atenta a esse grupo administrativo, mesmo porque fica algo abstrato, a pessoa não entende que grupo é esse, meu Deus do céu. Mas está no regimento. E eu pedi para vocês deixarem aqui, um tempinho a alternativa D, porque é a resposta da questão, cor verde para ela. Vejamos a fundamentação, lá no bonito regimento. Artigo 35 tem o parágrafo único que declara: o presidente e o vice-presidente não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. E aí, você pergunta, presidente e vice do quê, Fábio? Por isso eu trouxe o artigo 35, cujo caput, cabeça, diz: como órgão colegiado, o grupo administrativo vai se reunir ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por 2/3 dos seus membros. Era só para você entender que o parágrafo único do artigo 35 fala do presidente do grupo administrativo do campus e também do vice-presidente do grupo administrativo do campus. E quando falamos do presidente e do vice, não existe aquilo que estava na alternativa dizendo que para presidente pode, para vice não pode. Ou então, para presidência não pode, mas para vice-presidência tudo bem, pode. Não tem essa divisão. É para ambos. O presidente do grupo administrativo do campus e o vice-presidente do grupo administrativo do campus. Eles não podem ser desobrigados das atividades da diretoria daquela unidade universitária a que pertencerem, porque você precisa entender. Eu tenho um campus universitário. Dentro do campus universitário, por exemplo, campus universitário de Araçatuba. Dentro do campus universitário de Araçatuba, tem a Faculdade de Odontologia de Araçatuba e tem a Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba. Entendeu? Dentro do campus eu tenho unidades. Unidades universitárias. Quantas unidades universitárias no campus de Araçatuba? 2. Uma faculdade de odontologia, outra faculdade de medicina veterinária. Aqui, falando de grupo administrativo,
é quando o campus possui muitas faculdades. Imagine 7 faculdades, hipoteticamente. Então, aquele campus da cidade, vamos supor, galera, Botucatu. Lá dentro, 7 faculdades. Por isso, precisa do grupo administrativo desse campus que se tornou complexo. São muitas faculdades. Cada faculdade tem o seu diretor. Diretor da faculdade A, da faculdade B, da faculdade C, cada um com um diretor. Aí o diretor, por exemplo, da faculdade E de escola, esse diretor quer ser presidente desse grupo administrativo do campus onde está a sua faculdade. Entendeu? E aí, ele é diretor da faculdade E de escola e vai ser também presidente do grupo administrativo do campus. Porque ele é presidente do grupo administrativo do campus, ele deixa de ter as obrigações como diretor da faculdade E de escola? Não. Ele continua com as suas atividades, obrigações, deveres. É isso que diz o regimento e é isso que diz a alternativa D de dado. O Salomão e o Davi, eles podem assumir a presidência ou a vice-presidência do grupo administrativo do campus? Podem. E eles são diretores. Lembram-se da historinha? Eles são diretores. Olha lá, diretores das respectivas unidades que eles pertencem. Eles podem assumir a presidência ou a vice-presidência? Pode sim. Podem sim, senhor. Mas eles não podem estar desobrigados daquelas atividades da diretoria. Eles são presidentes ou vice-presidente, né? Eles são presidente ou vice do grupo administrativo, mas eles continuam diretores das suas faculdades. Entendeu? Beleza? Legal? E aí, que tal? Salomão e Davi? É a questão 11, né? Situação hipotética aqui do canal. Leandro, situação hipotética 10. Já são 11, galera. E existe a playlist aqui no canal. Na descrição do vídeo você encontra. Você clica e vê outras questões de concurso público Unesp, elaboradas, formuladas pela Fundação VUNESP, né? Questões neste molde, neste estilo, neste padrão. Uma historinha. Leandro, Perseu, Alana, João, Maria, Salomão, Davi. É isso aí. Gostou? Deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Desejo bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até mais